Então vamos começar a identificar essa figura. E lembra que eu sempre converso com vocês sobre figuras, eu digo, leia a figura. Então começamos de onde leríamos normalmente um texto. Que a gente tem, ó, coração direito. Então vamos começar a bater um papo por aqui. Em determinado momento, 100% desse sangue vai via veia cava retornar ao coração direito via átrio direito. Átrio direito via válvula tricúspide, ventrículo direito. Ventrículo direito, válvula pulmonar, artéria pulmonar. 100% desse sangue acaba passando obrigatoriamente pelos pulmões, onde vão acontecer as trocas gasosas. Feitas as trocas gasosas, veia pulmonar, átrio esquerdo, certo? Retornamos ao coração. Coração, átrio esquerdo, válvula mitral, ventrículo esquerdo, válvula aórtica, artéria aorta, resto do corpo. Então, aqui eu faço uma primeira parada e lembro aquilo que eu disse para vocês. Existe um tipo de pergunta que a gente não deve se permitir errar. E esse fluxo do sangue pelo coração, desde o momento em que retorna ao coração direito via veia cava e sai do coração esquerdo via artéria aorta, a gente não deve se permitir errar. Ou seja, se um dia vocês forem perguntados num concurso, numa prova, em qualquer avaliação, lembra do que eu digo, você deve sorrir e acertar essa questão. E aí eu chamo a atenção para aquilo que eu vejo todo mundo errando todos os semestres, assim. Essa história aqui, ou seja, a partir do ventrículo direito, sai aos pulmões sangue venoso via artéria pulmonar. E aqui dos pulmões retorna ao coração sangue arterial via veia pulmonar. Então eu entendo que um dia alguém nos disse na escola que sangue venoso circula por veias e sangue arterial circula por artérias. Mas aqui é uma exceção, certo? Isso aqui não vale quando a gente fala de coração. Então vamos lembrar, saindo do coração sai uma artéria, retornando ao coração retorna uma veia. Então do ventrículo direito sai sangue venoso via artéria pulmonar em direção aos pulmões. E voltando dos pulmões, nós temos sangue arterial retornando ao coração via veia pulmonar. Esse é o primeiro ponto dessa figura, que é básico, e isso ninguém deve se permitir errar mais daqui para o resto da vida. Agora, uma outra conversa que eu preciso fazer com vocês é a respeito dessa distribuição do débito cardíaco. Então, lembra que débito cardíaco, a definição nos diz que é a quantidade de sangue que sai do coração por minuto, e esse sangue que sai da artéria aorta se espalha pelo nosso corpo de uma maneira que não é proporcional à massa do órgão. Então vamos lá, nós temos aqui um cérebro que pesa em média 1,50 kg para mulheres e 1,150 kg para homens e recebe 15% do nosso débito cardíaco. Sistema renal, 150 gramas para cada um dos rins, com outros 25% do nosso débito cardíaco. Então ninguém, obviamente, em sã consciência vai achar que o nosso corpo, o 25% do nosso corpo, pesa só 150 gramas. Então é isso que eu quero dizer quando eu peço para vocês assim, olha, perceba que essa distribuição desse sangue que sai do coração não é proporcional à massa do órgão. Ela é proporcional sim, talvez, à relação desse órgão com o sistema cardiovascular ou a determinada importância desse órgão, mas não tem relação alguma com massa, com peso do órgão, ou com tamanho ou volume que esse órgão ocupe no nosso corpo. Por exemplo, músculo esquelético ocupa um volume muitíssimo maior do que o volume ocupado pelo sistema renal e recebe a mesma quantidade de sangue do sistema renal. Bom, essa foi uma primeira conclusão que nós já chegamos em aula. Uma segunda conclusão também chegada em aula foi que essa distribuição aqui pode sofrer readequações dependendo da demanda. Ou seja, um atleta que vai se exercitar durante longos períodos ou no momento de exercício vai fazer uma redistribuição desse débito cardíaco em direção, por exemplo, no caso do atleta, a músculo esquelético, ou no momento de atividade intensa de trato gastrointestinal depois de uma refeição, por exemplo, temos uma redistribuição também em direção ao sistema gastrointestinal. Então isso vai haver, na verdade, uma retirada de sangue
de um determinado local, como por exemplo o cérebro, em direção ao sistema gastrointestinal ou em direção ao músculo esquelético, ou não necessariamente só do cérebro, do trato gastrointestinal, em direção ao músculo esquelético, através de contração de arteríolas nos diferentes locais do corpo. E uma terceira conclusão que nós também chegamos nesse slide foi que, além dessa redistribuição mais grosseira, mais robusta do débito cardíaco, fazendo com que passe menos sangue num local e comece a passar mais sangue no outro, nós temos uma distribuição ou uma redistribuição dentro do mesmo local. É aquilo que eu dizia para vocês em sala. Eu falava, olha, dentro do cérebro a gente pode ter sangue chegando mais no córtex, daqui a pouco mais no hipocampo, ou seja, mais uma área, mais em outra, dependendo da atividade cerebral. Então, para finalizar essa conversa, lembra, esse sangue que sai do coração via aorta se distribui pelo nosso corpo de maneira que não é proporcional à massa do órgão, que essa distribuição pode ser readequada mediante a demanda e que essa readequação faz com que exista a necessidade de um deslocamento desse fluxo sanguíneo de um local em direção ao outro, e a gente pode ver a sonolência, a gente pode ver uma congestão, a gente pode ver uma série de consequências. E por fim, que dentro de um mesmo local, dentro do mesmo local, como exemplo o cérebro aqui, nós podemos ainda ter uma redistribuição sutil, fazendo com que uma área que no primeiro momento não recebia sangue, passe a receber. É isso. Eu acredito que esse slide é isso, é um slide, eu acredito que importante, por esses dois motivos. Por um motivo básico, que é esse fluxo sanguíneo do sangue aqui, certo? Desde a chegada dele venoso ao coração direito, até a saída dele arterial pelo coração esquerdo, e por fim, por essa redistribuição aqui do débito cardíaco. Um abraço, tudo de bom, continue estudando, vamos lá, até mais, tchau.